Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Digitalize, a principal iniciativa de transformação da mentalidade das pessoas, dos processos e da gestão das empresas para essa nova era digital. Não importa se você tem uma padaria, um salão de cabeleireiro ou se você é uma empresa de tecnologia. Todo mundo está imerso hoje nesse novo método, nesse novo jeito de lidar com os negócios, também de consumir produtos e serviços que podem resolver vários problemas da nossa vida. E hoje é um episódio totalmente especial, porque a gente traz uma empresa líder de mercado aqui que provavelmente todo mundo que está aqui nos assistindo e nos ouvindo aqui no podcast já se deparou com algum curso, algum conteúdo digital ofertado dentro da plataforma Hotmart. Então hoje a gente vai falar aqui com o Cleiton, que é o cara de desenvolvimento de negócios da Hotmart. Então, Cleiton, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente acompanha a Hotmart assim, há muito tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar e tive o primeiro contato com a Hotmart era uma empresa ainda iniciante lá em Belo Horizonte. Agora uma empresa global, né? Vocês estão fora do país também, estão em São Paulo, enfim. É uma empresa que agrega bastante em oportunidade para muitas pessoas, porque todo mundo, e principalmente o brasileiro, gosta de se comunicar. E aí tem uma oportunidade dentro da Hotmart, de, inclusive, monetizar esse tipo de conteúdo. E além disso, tem muitos consumidores também que acabam, a partir desse acesso a esse conteúdo que antes era tão escasso, né? Assim, ou você ia para uma faculdade, para um curso, ou você tinha que dar a sorte de encontrar uma pessoa legal num bar para te passar um conteúdo. Tem agora essa facilidade de, em casa, assistir esses conteúdos, se instruir ou mesmo se entreter, enfim. Então, obrigado aí pela sua participação. E aí, para largada, eu queria que você se apresentasse para todo mundo, contasse um pouquinho aí da sua trajetória até chegar na Hotmart. Legal. Vitor, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo tempo aqui hoje. Pra gente é um prazer, né? Não só do ponto de vista institucional, mas pessoalmente também. Quem trabalha na Hotmart é apaixonado por empreendedorismo e a gente sempre acredita que isso aqui é uma chave para ir abrindo várias portas na vida de muita gente, né? Então, você tanto fazer essa transição de negócios físicos para o digital, quanto já nascer no digital, é uma chance de evoluir bastante. Então, muito obrigado. O trabalho que vocês estão fazendo é legal pra caramba. Eu tinha visto algumas entrevistas antes de vir aqui também. Então eu falei: "Pô, pra já chegar aquecido, né". E é bem o que você comentou mesmo, o nosso papel é muito de facilitar a vida das pessoas no que tange a ter um negócio próprio, né. Se a gente for lá na raiz da coisa, existe a missão escrita, que é permitir que as pessoas vivam de suas paixões e eventualmente a pessoa nem sabe qual que é a paixão dela, mas ela descobre ao longo do caminho, e a ideia é estar ali pra isso, né. Mas eu até falei com você, é engraçado que eu nunca sou a pessoa entrevistada, eu tô sempre entrevistando. Pode É, entrevistar também, quiser fazer alguma pergunta. mas basicamente, meu nome é Cleiton Maranhão, eu sou um publicitário não formado, eu deixo isso logo de cara já que eu falo: "Gente", tipo assim, eu estava estudando publicidade, estudando fotografia também. Em algum momento eu falei: "Cara, engraçado, normalmente, tipo assim, os maiores publicitários do Brasil, boa parte deles não chegaram a terminar publicidade", tipo assim, eles têm engenheiros e tudo mais, né. É. Mas eu sou uma pessoa que vem da comunicação, eu venho de agência de publicidade, escrevi em blog lá para os anos 2007, 2008, blog de automobilismo, blog de curiosidade, gerando conteúdo a rodo, né. Então, assim, escrevia 3, 4, 5 posts por dia direto, até chegar ali em 2010 a 1 milhão de visualizações num blog. E isso foi uma baita escola de comunicação, né, porque se você já começa a escrever na internet, você já quebra vários padrões de texto, de redação, que são um pouco antigos e que às vezes demoram de se adaptar. E isso me fez ir trabalhar em agência de publicidade. Trabalhei em umas 2, 3 agências, fiz freela para 1000 agências também. Quem trabalha com publicidade nunca tá fazendo uma coisa só, você tá sempre e isso é até engraçado, porque empreendedor também nunca tá fazendo uma coisa só, né. A pessoa tá sempre misturando ali com muitas coisas. Isso me levou para Belo Horizonte, eu sou daqui de São Paulo, mas fui parar em BH para trabalhar na época numa das agências mais inovadoras de lá, de digital. E aí, de repente, trabalhando assim com um assunto ultra sedutor dentro da área de publicidade, que é métricas.
Todo mundo pirando em redação, em design, fazendo lá na época começou a surgir o HTML5, né, então, para as pessoas que não estão acostumadas, era uma possibilidade de você fazer as coisas animadas, sem precisar de tecnologias de animação absurdas. E eu: "Não, isso aí, vamos especializar em números". E, cara, de repente a gente estava lá fazendo campanha para as maiores marcas do Brasil, marca de relógio, construtora, marca de carro, tudo que você imaginar. E começaram algumas pessoas trabalharem com uma plataforma ali que ninguém conhecia, né. E aí um amigo meu, um dos designers que saiu, falou: "Cara, tô trabalhando numa empresa, que é uma empresa que ele não sabia explicar, né, ele falava: "É meio que um e-commerce de curso online". Eu falei: "Como é que é?" Ele: "Não, imagina o seguinte, você quer aprender alguma coisa, em vez de você ir numa opção tradicional lá, você pode comprar qualquer curso de qualquer pessoa e aprender ali direto". Eu falei: "Ah, então, tipo, é um marketplace de curso?" Ele: "Não, não é. O marketplace é para os afiliados". Eu falei: "Então como é que a pessoa compra o curso?" Ele: "Não, é o seguinte, alguém está sempre oferecendo algo para ensinar as pessoas e quando você compra, a transação é feita por essa plataforma". Eu: "Ah, interessante". Isso foi em 2014, né. Aí conversa vai, conversa vem, a Hotmart ela tem um jeito muito interessante de fazer recrutamento desde sempre, que é tipo, eles não chamam para uma entrevista. "Ah, vamos trocar uma ideia rapidinho?". Na época a empresa era mais enxuta, né. Aí cheguei lá, eu nunca vou esquecer disso, foi uma quarta de noite. Eh, Cheguei lá numa quarta-feira, tipo 19h, tava o JP, que é nosso CEO e cofundador, o Matheus Bicalho, que também é um dos cofundadores, tinha mais o pessoal lá, a gente começou a conversar, eu falei: "Cara, tipo assim". Eles: "Não, a gente tá aqui em Belo Horizonte hoje, mas nós estamos começando uma operação na Espanha". Eu falei: "Sabe no filme da Matrix, quando o Neo ele começa a ver uma realidade totalmente diferente da dele?". Falei: "Cara, das 2 uma, ou esses caras são muito ambiciosos, o que eles estão falando não faz o menor sentido, ou eles são muito ambiciosos e eles estão no caminho de uma coisa muito incrível". Aí, ainda bem que era a segunda opção. A gente entrou ali, eu comecei a trabalhar na Hotmart. E eu sou suspeito pra falar, né, lá desde então, mas, cara, é incrível, tipo, ver não só o que a gente proporciona para as pessoas, mas ver o que que as pessoas realizam utilizando a gente como um meio para as realizações. E aí, nossa, são milhares de histórias de janeiro de 2015 até hoje. E nessa história da Hotmart, que você acompanhou desde o início, acredito que houve muitas mudanças e também alguns novos produtos, Uhum. né? Eu vivi isso, assim, trabalhei numa plataforma de delivery que começou de um jeito e hoje está com 5, 4 frentes de atuação, né? Vai agregando, vai Sim. melhorando. Outras tantas ficam pelo meio do caminho, né? É, hoje, qual é esse posicionamento da Hotmart e os principais produtos? Porque a Hotmart eu vejo que é metade Ed Uhum. Tech, ou seja, educação, metade é fintech. Porque no final do dia, os conteúdos eles são colocados lá não de uma maneira verticalizada, então não Aham. são conteúdos da Hotmart, são de terceiros. Então, realmente, colocar um paralelo com o Marketplace faz todo sentido, porque Marketplace é o shopping físico, só que no digital. No Sim. físico, você tem um limite de loja que você pode botar lá naquele prédio. No virtual, seu limite é o armazenamento na nuvem, é Sim. eterno. Você pode botar 1 milhão de lojas ou 1 milhão de conteúdos para mais. Então, essa vitrine, né, de conteúdo, então essa seria uma parte Ed, né, mas de fato ali o que vocês têm é um ambiente muito bom para divulgação daquele curso e também para fechamento das transações, os pagamentos. Aham. Eh, quais são essas verticais aí? Nossa, são muitas. Mas, Bora assim, lá. indo do começo, né, então, assim, porque é bom que a gente tenha só mais 4 horas de gravação. Eh, É até interessante comentar um pouco, rapidamente, como que a Hotmart surgiu. Tá. Porque o JP, nosso CEO, ele é gamer, ele sempre jogou online, sempre jogou todo tipo de coisa. E ele foi percebendo ali que, por exemplo, ele sempre queria oferecer algum tipo de conteúdo sobre isso e não existiam muitas plataformas para facilitar esse processo. Ele queria vender um e-book que ele escreveu,
Ele falou: "Cara, eu não quero vender o e-book, por exemplo, por uma plataforma de e-commerce tradicional. Eu quero uma que seja mais facilitada para fazer a transação no digital e a pessoa receber no e-mail dela o acesso ao e-book ou receber o link para baixar o e-book, que seja". A gente começou aí. A ideia foi desenvolvida ali em 2011 em cima disso, né. Então, se você pega até 2014, 2015, era principalmente uma plataforma onde você é o que eu chamo de fazer a logística do seu produto digital, né. A pessoa quer comprar o seu produto, você manda um link, nesse link ela preenche lá, um link de checkout, Aham. e ela recebe o acesso. E junto com isso, em paralelo a isso, tinha a parte de a gente ser uma plataforma de afiliados também. Porque o que acontece, se você e eu, se a gente quer vender alguma coisa, a gente quer fazer um curso sobre como produzir um podcast, por exemplo, e se a gente não tem audiência, fica difícil vender sem ter audiência. E o afiliado, eventualmente, ele tem essa audiência, ou ele é alguém que sabe chegar na audiência através de anúncios, de N formas. Então a gente permitia que, você vendesse conteúdo diretamente para sua audiência. 2, alguma outra pessoa trouxesse a audiência dela para comprar de você, e a gente processava o pagamento e tudo mais. E aí começa a surgir uma nova frente de produtos, que é bom, se a gente processa o pagamento, por que não ter o nosso próprio meio de pagamento? Que é o grande produto nosso, é o HotPay, é o nosso próprio gateway, né, o nosso próprio formato de pagamento, Uhum. porque ele é totalmente otimizado para produto digital. Aí, alguém que pode estar assistindo ou escutando agora fala: "Tá, mas qual é a diferença?" Porque no final das contas é passar um cartão de crédito igual eu passo na minha loja preferida, e tem muita diferença. No nosso mercado existe uma coisa chamada lançamento, né, que você tem de repente 1000 pessoas comprando Ao o mesmo mesmo curso no mesmo tempo. dia. Recentemente a gente viu uma experiência dessas de 400.000 pessoas comprarem o mesmo curso no mesmo dia. Nossa. E o que acontece? Você vai numa loja normal, ninguém compra 2.000 geladeiras em 2 horas. Então, quando uma operadora de cartão, ela vê 2.000 transações, vamos supor, de R$ 2.000, em um período curto de tempo, ela fala: "Alguma coisa errada está acontecendo. Vamos começar a barrar essas transações aí, porque É não tem jeito, fraude. tipo, é fraude". Perfeito. E aí, quando a gente entendeu isso, surgiu o desenho do HotPay, né, que é um meio de pagamento, ele é otimizado para o ritmo e velocidade dos produtos digitais, então a aprovação de transações dele é muito mais alta. E isso é muito importante, Uhum. porque, por exemplo, você tenta comprar uma coisa, a compra é negada, ainda que você tenha limite, você tenta comprar de novo? Só se você quiser muito, né. Uhum. Mas se for uma coisa trivial, Ah, você perde ali o timing ou da deixo compra. para tentar amanhã. Exatamente, só que você esquece, porque, Esquece. cara, a gente recebe tanta informação ao longo do dia. Uhum. Com isso surgiu o HotPay, a taxa de aprovação dele é realmente muito acima do comum, e esse é o produto que meio que é o carro-chefe de tudo. Uhum. Beleza, você começa a transacionar bastante, você aumenta absurdamente o volume de vendas dos seus clientes e parceiros, e você percebe uma coisa: o cliente que já tem estrutura, ele consegue contratar, por exemplo, uma plataforma para ou desenvolver uma plataforma para oferecer o conteúdo, Uhum. que é o que a gente chama de área de membros. Só que é caro isso. Putz, então por que então a gente não vai lá e começa a trabalhar na solução da nossa própria área de membros, da nossa própria plataforma de conteúdo? E aí surge o Hotmart Club. Então o clube é onde você pode assistir qualquer aula de qualquer curso que você comprou, você consegue acessar outros conteúdos também, e hoje você consegue inclusive assistir na televisão os cursos que você compra. E aí sempre vai aquela coisa, né: "Tá, mas se a gente faz tal coisa, por que não faz mais tal coisa?". E aí começa a fazer venda de ingresso, de ticket, que também é uma Aham. vertical muito forte. Depois de venda de ticket, tem venda de assinatura, você poder fazer recorrência, né. Então você assina, por exemplo, uma comunidade online sobre audiovisual ou sobre empreendedorismo. Uhum. E aí eu posso continuar nisso por mais 3 horas. Não, por favor, Só que assim. assim, de maneira geral, o que as pessoas mais consomem é o meio de pagamento, se é 100% Aham. das pessoas que usam Hotmart usam Hotpay. O Hotmart Club é muito bem utilizado, tem mais de 2.000.000 de alunos no Hotmart Club. Então, se você for pensar em qualquer outra estrutura de ensino, em qualquer faculdade, raramente você vai ver uma área de membros, uma área de conteúdo
com 3, 4 milhões de alunos, sabe? E a gente vai desenvolvendo a tecnologia ao redor disso. Então, a ideia é sempre estar presente para facilitar tanto a vida de quem vende conteúdo, quanto a de Uhum. quem consome conteúdo. Que você, principalmente você facilitando a vida de quem consome conteúdo, você faz essa pessoa voltar para comprar mais vezes e ela é fidelizada. A gente tem pesquisas, mais de 70%, mais de 80% de quem compra um curso digital está disposto a comprar outro. Então existe sempre essa demanda bem recorrente. O conteúdo é infinito, né? É infinito, assim. E você não citou, mas tem o Sparkle, né? Tem o Que. Sparkle. O Sparkle ele leva um pouco da experiência do Club para o Uhum. celular, para o mobile. O Sparkle ele é um aplicativo onde você também consegue consumir e fazer várias formas de conteúdo, principalmente comunidades. Então, Uhum. se a gente quiser agora aqui abrir uma comunidade sobre, cara, o que você imaginar. Eu sei que você gosta de anel também. Então, assim, sobre joalheria. Aí, a gente abre aqui o Sparkle, faz uma Os meus comunidade não sobre são joias, joalheria. mas tudo bem, bora lá. Não, tudo bem. A gente abre uma comunidade de joalheria, começa a cobrar R$ 9,90 por mês e a pessoa pode assinar. Ou a gente faz uma comunidade gratuita e dentro dessa comunidade você pode postar vídeo, pode postar foto, pode postar áudio, pode postar link externo, abrir para debate, as pessoas Isso em podem comentar nos mobile, no conteúdos. Sparkle. 100% mobile. Que demais. É Agora, incrível. assim, só pra gente deixar bem claro. Então, assim, na Hotmart, se você tem algum produto de comunicação audiovisual, se você sabe fazer alguma coisa, nem que seja, sei lá, como fazer uma pipa, Uhum. você pode filmar aquilo ali com o seu próprio celular, subir na Hotmart e se você quiser colocar um valor para venda, você pode Sim, colocar. E aí você, produtor, aí consegue ter esse recurso. E aí, obviamente, a Hotmart cobra uma taxa sim. em cima disso. Agora, tem uma outra ponta que as pessoas também podem obter recurso utilizando a Hotmart, então, que são os afiliados que, com outro linguajar Uhum. mais tradicional, será quase um revendedor. Isso. Então ele vê lá vários produtos. Então ele não fez o produto, sei lá, de fazer a pipa, mas ele gostou e falou: Meu, sou da Zona Leste de São Paulo. Quem sabe o que eu tô falando, tem muita pipa lá. Eu nasci e fui criado lá. Falou: Meu, a minha comunidade, certeza que no meu grupo de WhatsApp esses caras vão comprar. Sim. Aí ele vai lá, pega aquele curso, basicamente um link, ele copia lá, Ctrl C, bota o Ctrl V lá, que é o link de afiliado, de revendedor Sim. dele, e aí a galera que comprar, parte desse valor vai para ele. Vai para ele como comissão. Ótimo, mais uma oportunidade. Então, assim, para aquelas pessoas que têm ali uma rede de amigos, ou mesmo em rede social, fala de um determinado tema em específico, então se eu tô falando aí dos anéis, Sim. só falo de anel full time porque eu adoro. Bom, então eu acho um curso de anel que não fui eu que fiz, e aí eu posso jogar para minha comunidade. Então é um ingrediente muito bom. Ou seja, você não Sim. precisa de fato produzir conteúdo, porque às vezes a pessoa é tímida, que é alguma coisa que a gente precisa romper esse paradigma das pessoas também, porque não importa se é tímido ou não, assim, você sempre tem alguma pessoa que vai gostar de te ouvir. Sim. As pessoas conectam com pessoas dos mais diversos tipos. Não são só os extrovertidos, tem os tímidos, tem vários tipos E hoje. tem mais um detalhe aí, né? Todo mundo sabe fazer alguma coisa muito bem. Exato. Alguma coisa a pessoa sabe fazer bem. E se ela começar a misturar isso com o fato de que alguém gosta de escutar ela, cara, existe possibilidade de algum tipo de audiência, né? A audiência não é só É, seguidor de Instagram, a audiência é um grupo de amigos. perfeito. E aí, então, tem essas duas pontos aqui. Aí tem o Club. Uhum, O Club eu não entendi muito bem. O Club é um serviço de assinatura. Eu entendi que tem vários cursos lá, né? uhum. Então é um espaço ali que você pode acessar inclusive os produtos que você comprou e alguns que eu uso assiduamente a Hotmart. Tem curso que é datado. Então você Isso. comprou no dia 1, no dia 30, tô dando um exemplo aleatório, tá? Não é assim, os cursos demoram mais para sair. Mas sei lá, depois de 6 meses, você não tem mais acesso. Isso.
Eu queria entender essa dinâmica do clube. É uma assinatura ou é só um repositório dos que você já Legal. comprou? Não, legal. Foi bom você ter falado disso, porque o clube, assim, todas as ferramentas elas têm os dois lados, né? O que que o clube faz pro produtor de conteúdo, pro creator? A Tá. gente chama de creator a pessoa que vende conteúdo e cria conteúdo. Você desenvolveu seu curso e você precisa de um ambiente para oferecer esse curso. Você não Aham. vai deixar seu curso aberto no YouTube, basicamente. Então, no clube, você tem uma área onde você vai organizar esse conteúdo, como um curso ou como uma comunidade, do jeito que você preferir. Pode colocar como ordem cronológica ou não. Aham. A pessoa que compra o seu curso, ela vai acessá-lo ali. Tá. Então, isso é o Hotmart Club. Lá você tem vídeo, documento, PDF, o que você imaginar. E também funciona em qualquer dispositivo. Então, acesso pelo celular, o que for. Então, você tem um ambiente para a pessoa consumir seu conteúdo, protegido contra pirataria. Um ambiente ultra seguro, fácil de acessar, que permite N coisas. E para o seu comprador, ele tem um link, que ele sempre vai acessar esse link e vai chegar no seu curso. Aham. E lá dentro, ele vai ter a possibilidade, se você fizer ofertas, de ele comprar outros treinamentos seus, outros cursos, outras coisas. Então, o clube, Ah. para o comprador, é como se fosse a escola. Aham. Para você, para o creator, é como se fosse o seu repositório de conteúdo. Então, A sua prateleira. é sua prateleira, você coloca seu conteúdo ali, o conteúdo que já foi vendido está no clube. Aí a pessoa vai Aham. acessar o seu conteúdo pelo Hotmart Club sempre que ela quiser. A falar, meu, vou passar agora um final de semana no meio do mato offline. Então ela baixa o Sparkle, baixa suas aulas no Sparkle Aham. e vê o conteúdo todo lá. Então, isso a gente faz muito para você ter um ambiente que é seguro para alguém consumir seu conteúdo. Uhum. Em termos de acessibilidade, ajuda muito também, porque, por exemplo, a gente tem legenda automática para todos os vídeos. Então, para pessoa, às vezes, que ou é deficiente auditivo, ou a pessoa precisa de alguma facilidade para leitura, ou você Uhum. vende para outro país, Uhum. isso ajuda muito a Total. aumentar a retenção do seu curso e também a experiência das pessoas, né? Mas Total. imagina o clube como uma escola. Então, é a escola onde você coloca suas aulas e seus alunos assistem suas aulas. E aí existe a possibilidade de você fazer N outras coisas lá dentro, né? E foi legal você ter perguntado sobre o clube, porque não é só curso, né? Aham. E às vezes as pessoas perguntam: "Não, mas curso? Tipo assim, pra que que eu vou querer comprar tanto curso?" E a gente não compra curso. Ninguém compra curso ou vende curso. O que a gente vende, compra é transformação. Aham. Então, assim, a galera lá do seu bairro que vai comprar o curso de pipa, não quer comprar um curso de pipa, eles querem comprar uma pipa incrível, Aham. que vai ser o pipa mais da hora que vai estar no céu, cara. Tipo assim, Aham. e foi É legal você isso ter falado disso, mesmo. eu conheci um cara que faz pipas atualmente, e que ele vende pela internet também. É, demais. É incrível. Então, assim, a gente compra a transformação, a gente o curso ele é sempre um meio para um fim, né. E isso é o que movimenta o mercado, são as promessas de transformação que são altamente tangíveis e realizáveis, e aí isso vai fazer a pessoa voltar ali naquele curso sempre, porque ela quer continuar consumindo aquele conteúdo até atingir o resultado que ela tá em busca, né. Cara, você tocou num ponto fundamental, né, que é eu acho que vocês entraram justamente nessa, na dinâmica dessa revolução digital que a gente está passando, né, que os livros de história vão contar e Uhum. que vai perdurar aí, por algumas décadas, realmente, assim como a segunda revolução industrial perdurou e moldou muitas empresas até hoje, do ponto de vista até hierárquico, de gestão e tal, que é um ponto que eu tive um insight você falando aí. Antes, tinha um contexto que era, você se formava em alguma coisa ou fazia um curso para você ter o diploma. Uhum. O diploma era a entrada para alguma empresa ou para você atrair clientes. Então, basicamente, anos atrás, na época, dos nossos avós, até os nossos pais pegaram um pouco esse tempo, sei lá, você se formou em direito. Aí tu vai botar uma placa na porta de uma casa, falar: "Ó, sou advogado", aí bota uma renca de áreas que o cara atua, para médico, para todo mundo. Bom, então por quê? Porque poucas pessoas tinham graduação, você tem graduação, então, mesmo que você não goste daquela profissão, no final do dia você descobre que não gosta do dia a dia e tal,
Meu, você tá atraindo gente, né? Os cursos também, ó, fiz um curso tal, aí a empresa fala, ah, você fez? Então entra. Para uma outra dinâmica, né? Me- Eu tô falando muito da dinâmica de mercado de trabalho, mas ela permeia tudo, inclusive você aprender alguma coisa para o seu dia a dia. Porque eu não estou preocupado mais com o diploma em si. Você mesmo citou, você não terminou publicidade. Hoje, várias empresas também de tecnologia contratam, principalmente nessa área de tecnologia em si, o core, desenvolvimento, front, back-end, profissionais sem o diploma. Não que não seja importante, pelo Aham, contrário. É porque existem outros elementos que estão colocados hoje. Para o mercado de trabalho dos profissionais de tecnologia, tem um elemento que é o de escassez, então tem poucos profissionais, mas tem um outro ingrediente que é, bom, se o cara sabe realmente fazer, ele me mostrou aqui que sabe, eu bota para dentro, sim, né? Por que que eu não vou contratar só porque o cara não tem um diploma? Isso para áreas, obviamente, não reguladas, né? exatamente. Ninguém está defendendo aqui que Vai um cê- médico um sem diploma. médico sem diploma. Mas enfim, mas é isso. Então, assim, hoje as pessoas estão mais conectadas a esse elemento de transformação real, Uhum, né? Eu não estou preocupado, bom, vou ter um certificado. Vocês podem até oferecer um certificado, mas o importante é justamente ali você ter um acesso que pode mudar a sua vida ou agregar uma, sei lá, eu quero cozinhar para minha esposa. Pô, eu tenho lá um cara que vai me mostrar o beabá de como fazer isso. Cara, isso é fenomenal, né? sim, Porque você não tem mais amarra, você tem muito acesso, né? Muita coisa legal. sim, e são infinitas possibilidades. Tava vindo pra cá no Uber, né, e aí pensando, eu falei: "Eu acho que vai surgir esse tema sobre diploma em algum momento". Nem é legal, porque uma coisa não exclui a outra, existe uma grande importância em tudo. Inclusive, um perfil bem interessante de creator que a gente tem, é o de profissional liberal, que normalmente vem de alguma área muito regulada, por exemplo, dentistas, Uhum. engenheiras, engenheiros, nutricionistas, médicos. E essas pessoas, elas atingem um certo sucesso na vida delas, seja em metodologia de trabalho, seja em resultado de cliente. Uhum. E elas falam: "Pô, eu vou ensinar meus colegas agora as coisas que eles não aprendem na faculdade". Só que olha que legal, para a pessoa aprender isso, ela tem que ter passado pela faculdade, nesse nicho. Claro, exatamente. E da mesma forma que você tem o aprendizado livre, né. Uhum. E isso é legal porque, assim, tem um caso que eu acho bem interessante, depois se alguém quiser pesquisar, a gente tem esse caso, é um cara chamado Anderson Rey, Rey com Y no final, foi um dos eu arrepiei só de lembrar aqui. Esse cara, ele morou no interior do Maranhão e no interior do Pará, se eu não me engano ele morou em Imperatriz, lá no Maranhão, no Pará acho que foi Belém mesmo. Tinha uma vida ali brasileiro normal, e cara, teve um ponto da vida dele, em que o filho dele de 5 ou 6 anos ficou doente, era uma doença muito grave, não vou lembrar agora qual que é, acho que é câncer, mas foi uma Uhum. doença, assim, letal, e acabou que o filho dele morreu no braço dele ali, ele teve uma fase muito ruim na vida, começou a morar na rua, o cara estava, assim, acabado, e o cunhado dele era técnico de refrigeração. Assim, todo mundo já teve contato com técnico de refrigeração em algum momento da vida, né, alguém que arruma geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado. E o cunhado dele falou: "Bicho, deixa eu te ensinar meu ofício aqui, né". Aí deu uns cursos do Senai pra ele, levou ele pra oficina, ele começou a trabalhar, ele foi aprendendo como que arruma uma máquina da Brastemp, como que arruma uma máquina da Consul, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E como ele é um cara que fala bem, desenvolto, e você falou da timidez, né, então o cara não tem tanta timidez, começou a postar vídeo no YouTube. Para o público de tanto técnicos de refrigeração e afins, quanto para o público geral, tipo você e eu, porque às vezes você É, está em casa, sua máquina dá um erro, não sei o que fazer. não sei o que fazer, eu não quero chamar um técnico. Cara, resumo da ópera, esse cara começou a vender curso de como arrumar a máquina de lavar roupa. Então ele foi vendendo principalmente para os técnicos. Chegou num ponto de as marcas começarem a procurar ele para ele ensinar os outros técnicos. Aí eu falei que ele tinha ido morar na rua, né, por um tempo. Hoje em dia ele mora na beira da praia em Floripa. Tipo assim, ele conseguiu ir colocando a vida dele nos trilhos tudo mais através da venda de conhecimento, né, do compartilhamento de conhecimento.
É legal, porque, tipo, ele é um cara que ele não precisou passar por algumas camadas de ensino mais formais, né? E através disso ele também conseguiu vender conhecimento para outras pessoas que talvez não tenham passado por essas camadas de ensino, e tá aí transformando um monte de gente. Então agora o técnico em ar-condicionado, que mora, por exemplo, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, não precisa vir para São Paulo fazer uma especialização que só existia aqui. Uhum. Ou ele não precisa, de repente, ir para Brasília fazer uma especialização que só tinha lá. Essa democratização de conteúdo evolui prestação de serviço, empreendedorismo e afins em todas as escalas. E isso é uma coisa que às vezes a gente não coloca em consideração, né? Mais uma vez, não é um curso, é uma transformação e ela pode ser o item principal do seu aprendizado ou pode ser um acessório ao seu aprendizado, igual é no caso dos médicos, nutricionistas e advogados. E esse caso é um caso muito legal de você ter trazido, porque mostra assim, uma pessoa comum. Sim, Não era um grande influenciador, embora o grande influenciador também foi uma pessoa comum em algum determinado sim. momento, antes da fama. Mas, de fato, assim, é uma pessoa que descobriu um nicho. E que eu acho que tem algumas barreiras mentais que eu acho que todo mundo precisa quebrar, né? Uma delas é, bom, eu sei alguma coisa, putz, mas se eu contar para os outros, como é que faz? Eu posso perder cliente. E na verdade não, na verdade você só está escalando isso e na verdade rentabilizando isso, né? Sim. Então assim, para qualquer área que você vê, assim, fazer esse processo de democratização e aí você ganhar ainda em cima disso é o melhor dos mundos, né? Sim. E aí eu tenho um ponto que eu queria entender melhor aí de vocês, que é o seguinte, essa parte de pagamentos que você falou, que existe uma dinâmica, não é a única, mas existe essa dinâmica de venda desses produtos. Uhum. E aí tem várias estratégias para isso, né? Uma das estratégias é justamente essa que você falou do lançamento. Então a pessoa vai preparando o terreno, sei lá, por dias, né? Tem gente que fala que faz isso em uma semana e para atingir 7 dígitos e tal, mas assim, é uma maratona de preparação para chegar em um dia ou 3 ou uma semana de venda, porque depois ela para, atingir o maior número de vendas possível. Tem alguns casos aí que você possa contar para a gente desses de estratégia de lançamento, algumas outras estratégias que envolvem esses elementos, às vezes de escassez, às vezes de urgência, às vezes de oportunidade imperdível, que é um passo importante principalmente para o produtor, né? Porque o produtor ele pode saber muito bem aquilo que ele está ensinando, mas Aham. se ele errar na modo onde ele vai colocar a venda, quais os canais de distribuição, ele pode não vender muito. E aqui a nossa intenção é sempre pulverizar o máximo de informação Aham. possível e com credibilidade aí da Hotmart, a tua, de ter mais ou menos essas dicas aí de como você pode, aí depois de ter o conteúdo, você conseguir fazer uma estratégia de venda boa, assim, bem Legal. sucedida. Cara, agora você entrou num campo que eu gosto muito de conversar. Tava até brincando com você antes da gravação, né, eu falei normalmente eu não sou do comercial, eu venho do marketing para o comercial, né, e desconstruir estratégia de marketing é muito bom. Foi até legal que você falou da revolução industrial, da segunda revolução, algumas coisas foram mudando nos perfis de consumo nosso, né, para chegar ali no ponto. Então, via de regra, como que a gente consumia até poucos anos atrás e ainda consome em certa janela de tempo. Você vai no shopping, Aham, você passa na frente de uma vitrine, aham. você fala: "Caramba, gostei dessa roupa, gostei desse tênis, gostei desse livro, vou entrar e vou comprar". Então você dependia de estar num ambiente específico para que alguma daquelas centenas de opções gerasse desejo em você imediato, para daí você entrar e o processo de vendas te converter em comprar aquilo. Mas você já entra ligeiramente disposto a comprar, porque você Uhum, está num ambiente que aham. favorece a compra, né. Igual você vai num clube de comédia, você vai dar risada muito fácil com o ambiente, É. favorece o riso. Na internet, você não tá o tempo todo pensando em comprar. Você tá, na maior parte das vezes, pensando em se entreter Aham, ou em aprender. aham.
E aí, por que que às vezes muita gente fala: "Ah, eu fiz tal coisa e não funcionou. Eu tentei vender pela internet e não consegui". Imagina se um vendedor de carro pulasse na frente da concessionária e falasse: "Vitor, compra meu carro". Ah, não, você tá louco, cara, eu tô indo almoçar. Tipo assim, faltou o processo de tanto de criação de desejo quanto de aquecimento. Então, quando você começa isso aqui independente da sua estratégia de venda, se for lançamento, que é esses tiros de venda, né, se for perpétuo, que é a venda que é feita todo dia pela internet, se for uma recorrência, que é um clube de assinatura, você precisa gerar desejo nas pessoas. E o primeiro caminho para você gerar desejo, na maior parte das vezes, é você encontrar um mecanismo para chamar a atenção da pessoa ou causar curiosidade nela. Então, beleza, você precisa criar conteúdos que não só falem, por exemplo: "Ah, fazer podcast é bom", mas talvez criar conteúdos que digam: "Por que fazer podcast pode salvar o seu negócio nos próximos 5 anos?". Eu nem sei a resposta disso, mas Mas é um bom mas título, chamou hein? atenção. É, claro. Isso é uma estrutura que no digital a gente chama muito de AIDA. AIDA: atenção, interesse, desejo, ação. Então eu chamo a atenção da pessoa. Por exemplo, o por que fazer podcast pode salvar o seu negócio nos próximos 5 anos. Aí vem o segundo passo, que é: "Putz, e agora, para gerar interesse nesse tema?". E você fala: "Putz, já parou para pensar que agora toda vez que você entra no YouTube, tem alguma recomendação de um podcast de mesa para você assistir, e quase toda vez que você assiste tem uma marca lá atrás, uma marca disposta a pagar entre milhares e milhões de reais para aparecer para uma audiência que ela não aparecia antes? Você pode ser a pessoa que monetiza em cima dessa marca". Pronto, gerou interesse. Agora eu preciso do desejo. E é mais fácil do que parece, porque ainda que as estruturas de podcast que você vê hoje utilizem algum microfone da Shure, por Uhum. exemplo, e sejam gravadas numa região muito legal de São Paulo, você consegue fazer na sua casa com 2 celulares e uma GoPro, ou com 2 GoPros e um celular. E você aprende a produzir seu próprio podcast em menos de uma semana. Você gerou desejo. Uhum. E agora você precisa chamar a pessoa para ação, só que você não vai chamar a pessoa para comprar de você. Você vai chamar a pessoa para ela consumir os seus conteúdos mais avançados. Então qual que é a ação? Ela começar a te seguir no Instagram, Uhum. ela assinar o seu podcast, ela assinar a sua Aham. newsletter. Então você começa a criar uma régua de relacionamento com essa pessoa, esse conteúdo vai ser entregue em algum canal à sua escolha, né, depende de onde está a sua audiência. E depois que você começa a criar autoridade, aí sim, você repete essa estrutura de atenção, interesse, desejo e ação, que é, por exemplo, atenção, sua chance de transformar todo o seu conhecimento em dinheiro agora. Você vai lá, faz a proposta de venda do seu curso, do seu treinamento e joga a pessoa para venda. Então, assim, é muito difícil você convencer alguém a comprar algo que custe a partir de um certo valor ali em menos do que 15 ou 20 dias. Porque é igual, a gente usa essa metáfora muito, mas é praticamente o lance de pedir em casamento e pedir em namoro. São duas coisas diferentes, sabe? Então você precisa criar autoridade, você precisa mostrar para aquela pessoa que você pode ajudá-la, Aham. que você apresenta oportunidades, você mostra para essa pessoa que talvez ela tenha um problema ou que talvez ela tenha uma oportunidade, você Aham. mostra que você oferece aquele caminho e aí sim você começa a vender. Então, isso é a base de praticamente qualquer estratégia que você for usar. Aí as estratégias começam, você vai fazer um formato, por exemplo, de lançamento. E existem mais de 10 tipos de lançamento. Nossa. Sendo que o mais clássico, você aquece sua audiência com conteúdo por 21 dias, mais ou menos, 21, 30 dias, e você faz uma campanha de pré-vendas de uma semana, é o que a gente chama de conteúdo pré-lançamento, CPL, e você faz um lançamento que vai durar entre 2 e 7 dias. Não é tão diferente de uma venda de show, se Uhum. você for pensar bem. Uhum. Quando um artista vai fazer um show aqui em São Paulo ou lá no Rio, ele começa a ir na rádio, vai Aham. participando aqui e ali, você vai vendo os cartazes espalhados pela cidade, de repente, bum, abriu a venda de ingressos, acabou. Então, mais importante do que o período de vendas do produto é o período de aquecimento Pois é. da oferta que você vai fazer, que você Aham. começa a perceber de repente que a galera não quer aprender a fazer podcast. A galera quer aprender a entrevistar. Aham. Ah, eu sou tímido, como eu posso ter um podcast se eu sou tímido? Putz, então eu vou te ensinar a conduzir uma conversa com alguém.
Ah, eu sou uma esteticista do interior de Santa Catarina e eu falo só sobre sobrancelha. Será que eu posso ter um podcast? Pode, porque você É. pode falar com esteticistas do Brasil todo. Você vai mapeando as objeções. Então, isso é uma coisa que é legal de qualquer pessoa que está vindo para venda online, seja de produto digital ou físico, fazer, é estudar como causar desejo nas pessoas. Se você aprende a causar demanda reprimida, né, nas pessoas, bicho, aí praticamente o que você oferecer, as pessoas vão comprar. Só que você precisa ser uma pessoa boa o suficiente para gerar isso outras vezes Aham. ao longo do tempo. E aí os seus casos de sucesso de aluno vão te ajudando. E tem alguns casos, assim, que você pode contar pra gente, assim, de principalmente esses casos de pessoas comuns, porque pode ser que quem esteja nos vendo e ouvindo deve pensar: "Pô, mas eu preciso ter muita gente já me Uhum, seguindo na internet", alguma coisa assim. Então casos realmente esse, como você acabou de citar, da pessoa uhum. que estava lá no Pará, e aí ele aprendeu a consertar as máquinas, aí ele foi se comunicando e conseguiu gerar essa venda. Tem alguns casos que você poderia citar, assim, pelo Sim, Brasil inteiro? Que eu acredito que nossa, tem tem um vários. monte. Por exemplo, eu até dei um exemplo hipotético aqui, mas tem um grupo de negócios que eu participo através da Hotmart, né, onde tem ali algumas centenas de empreendedores que faturam mais de R$ 2 milhões por ano. Tem uma pessoa lá que ela é uma esteticista especializada em sobrancelha, ela mora no interior de São Paulo. O Instagram dela não tem uma audiência, assim, de centenas de milhares de pessoas, é um perfil até bastante reduzido, e ela fatura mais de R$ 2 milhões por ano, ensinando outras mulheres a criarem um negócio baseado em design de sobrancelhas. Ela vende um curso de design de sobrancelhas, que eu acho que é uns R$ 800 mais ou menos. E aí tem aquela vantagem, né, um dos muitos perfis de pessoa que compra o curso online é alguém que está em casa por bastante tempo. A pessoa que Uhum, eventualmente ou ela ficou desempregada, ou ela aham. precisa cuidar de um parente, de uma criança em casa e tem tempo para estudar. Esse é um dos perfis, né. E tem ali milhares de alunos. Então, se você faz as contas rápidas, para uma pessoa que vende um curso por R$ 800 faturar o mínimo de 2 milhões no ano, Que ela vende. tem que fazer mais ou menos umas 2.000, 2.500 vendas ali. Sou muito bom de matemática. Esse é um caso. Você tem, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço já faz muito tempo, um nome antigo de mercado, chama Ivan Querino. O Ivan, ele é ilustrador. Um Aham. ilustrador, tipo assim, ele já trabalhou ilustrando revista de quadrinho. Se eu não me engano, ele ilustrou pra Disney, se eu não uma coisa assim. Mas é uma pessoa com conhecimento técnico, assim como nós 2 aqui, e ele ensina as pessoas a desenharem, mesmo que elas nunca tenham desenhado nada na vida. E é legal porque ele foi pivotando. No começo, ele ensinava a pessoa simplesmente a desenhar. Aham. E aí, vamos supor, você tem um filho, ele fala: "Putz, você pode passar mais tempo de qualidade com seu filho", e então ele convertia, né, para o produto dele muitos pais, muitas mães também. Depois ele foi indo pra pessoa que se profissionaliza em desenho. Cara, o Ivan é um cara que ele anda na rua aqui igual a gente, ele mora no ABC, se eu não me engano, sai pra tomar um café, não é uma pessoa famosa, não tem ali 60, 80 mil seguidores, Aham. mas vive disso já faz quase 10 anos, tem milhares de alunos, milhares, milhares, milhares de alunos, ensinando desenho, a pessoa do cotidiano. Outra pessoa também, Renata Jardim, se eu não me engano, tatuadora do Rio Grande do Sul. É muito difícil lembrar todas as especificidades de todo mundo, mas é uma pessoa que é tatuadora e hoje em dia ela não tatua mais, porque ela mostra para outros tatuadores como eles podem rentabilizar melhor os estúdios de tatuagem deles e encher a agenda. Então, assim, isso é o que mais acontece, na verdade, você pegar uma pessoa que não é uma Aham. grande influencer nas redes sociais, uma creator de conteúdo tão gigante, mas que é uma pessoa que tem algum tipo de resultado Uhum. e tem muito conhecimento sobre uma área. Isso partindo do ponto de vista do creator que vende o próprio curso, né, sem entrar em afiliado. Afiliado, uma boa parte é anônimo real. Eh,
Mas isso acontece demais. E ao mesmo tempo, do outro lado, você tem a Nath Arcuri, Aham. com milhões e milhões de seguidores, seguindo a mesma estratégia de vendas que eu te falei agora. Você chama a atenção das pessoas, você cria desejo, você chama para ação. Tem um caso de um afiliado que eu conheço, o nome dele é Pedro. Eu não vou falar o sobrenome porque eu vou falar de números aqui. O Pedro, ele já trabalhava com finanças, o cara trabalhava de casa, bem antes de a gente entrar nesse área de home office, e ele tinha tempo livre, porque ele era trader, né? Ele era investidor ali, ele tinha um pouquinho de tempo livre. Aí ele falou: "Ah, deixa eu estudar esse negócio de afiliação." Ele aprendeu a fazer anúncio no Google, ele viu que a lógica de anúncio na internet é uma lógica de leilão, então os preços flutuam ao longo do dia, assim como os preços da bolsa, que era o que ele estava acostumado. Fez algumas aulas básicas, começou a oferecer alguns cursos como afiliado, vendeu, tipo assim, R$ 80.000 em 4 meses. É. Caramba. Só que o que acontece, né? Isso que é legal, a pessoa para, ela estuda um tempo, ela Uhum. dedica um tempo, né? Então, como ele investiu em anúncios, não é como se ele tivesse colocado R$ 80.000 no bolso, houve um custo para fazer esses Sim. R$ 80.000 também. Só que é uma das possibilidades. Então, a gente percebe que existem infinitas opções de estratégia de venda e de perfil de gente que fatura muito. Quando a gente vai para perfil de creator Latinoamérica como um todo, Uhum. tirando o Brasil, né? E inclusive Europa e Estados Unidos, a gente percebe que muitos deles conseguem ter uma rentabilidade excelente do conteúdo sem ter um grande perfil em redes sociais. São pessoas com menos de 10.000, menos de 15.000 seguidores em qualquer rede, mas que por blog, por vídeo, por podcast que seja, Uhum. conseguem criar um desejo pelo próximo passo, pelo fato de que alguém em algum lugar precisa do conhecimento que você tem a oferecer. Pô, que demais, assim, são vários cases que realmente mostram que qualquer pessoa realmente pode ter essa trajetória, e a Hotmart ela entrou exatamente, num espaço ali entre a rede social, então utilização das redes sociais, utilização de algumas ferramentas de ads do Google, e que começa a conectar tudo isso daí, né. Uhum, E aí isso que é importante a gente colocar também, que eu acho que a gente está no começo dessa trajetória, porque você vai olhar para os números hoje, por exemplo, número de smartphone ativo no Brasil tem mais do que habitante. aham, Obviamente que tem pessoas que devem ter 2, 3 linhas, né. Não necessariamente todas as pessoas estão conectadas no smartphone que com internet que dê para ver, assistir. Mas se a gente olhar para os números, por exemplo, do varejo no digital, a gente chegou a ter mais ou menos próximo de 100 milhões ali de brasileiros tendo alguma experiência de compra. Ou seja, é metade. A outra metade está onde? Ou seja, a outra metade ainda nem sequer nem arranhou a superfície. pensou, nem arranhou, cara. E aí para produtor então, aí que é né, pode ter muito mais gente, mas Sim, absurdamente mais gente, desde que a gente consiga colocar exatamente que todo mundo tem esse potencial, né. sim. E essa que é a beleza dessa do que a gente chama de escala, né. Por exemplo, quanto que a pessoa, ganharia fazendo uns cílios? Tá, é 10. Se for o curso valendo R$ 10, mas vender para 100 pessoas, pô, você tá maximizando muito seu tempo, né? E também na outra ponta ganhando mais. Então, assim, é uma forma muito positiva, porque muitas vezes, por exemplo, a entrada no varejo, hoje no varejo a gente tem 11% só do comércio vendendo no digital agora no primeiro trimestre de 2022. Uhum, 11% não é nada. Você vai pegar Estados Unidos, China, esse percentual chega a 60%. Então tem muito para crescer. Mas no varejo o cara precisa de um produto. Então o cara precisa lá ter um fornecedor, adquirir, né? ele tem um É, passivo muito grande, né, tem muito risco exato. envolvido. Pois é. Então assim, você tem alguma coisa física. Agora, pro curso, a gente está falando aqui, a gente poderia, se a gente quisesse monetizar, a gente não está monetizando porque é um outro Aham. propósito, mas
de fato, todo mundo fala, todo mundo se comunica, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, assim, para quem não tá ainda na Hotmart, precisa entrar para realmente, pelo menos, experimentar, né? Sim. Porque vocês não cobram subir o vídeo lá, né? Não, a gente tem um modelo que, basicamente, o único cenário no qual você vai ter que, de fato, investir algo é depois que você vende. Porque a gente Aham. tem uma série de ferramentas gratuitas para ajudar a pessoa a começar a oferecer o conteúdo dela. E aí, depois que ela faz a primeira venda dela, aí ela paga uma comissão pela transação. Existem outras ferramentas, é claro, dentro da estrutura, tipo a ferramenta de e-mail e outras Uhum. coisas que você pode assinar, aí é Uhum. diferente. Mas para você começar a vender um conteúdo seu, para começar a rentabilizar o seu conhecimento, você pode simplesmente consumir material gratuito nosso. Uhum. Cara, nosso YouTube deve estar com 600 vídeos agora, por aí. Fora o blog, fora o Hotmart Academy, fora o Desafio 30 Dias, que são cursos que tem mais de 400 mil alunos. Para você começar a mudar um pouco o seu jeito de empreender ou começar a empreender com um risco muito reduzido, que é o risco de tempo. Aham. E Aham. eu acredito que chega a ser quase um luxo, né, você poder gastar só seu tempo É. para começar um negócio. Que é uma moeda de troca que todo mundo que nasceu tem. Exatamente. Não, e cara, é muito louco, porque o legal do empreendedorismo digital, principalmente, é que você usa as mesmas ferramentas que a pessoa que vende 50 milhões de reais. Então, assim, a pessoa que fatura 50 milhões de reais num ano e a pessoa que fatura 5 mil reais num mês, Aham. essencialmente, elas usam basicamente as mesmas ferramentas, os mesmos recursos. A questão é que uma está utilizando em volume muito maior que a outra. Mas você não É. precisa, putz, alugar um lugar, passar por um alvará de prefeitura, passar por N coisas, né. Na maior parte das vezes, um MEI resolve tudo, então você não precisa Uhum. nem passar por junta comercial Uhum. para começar nada. Uhum. Então isso é uma beleza, você aumenta a velocidade de criação de pequenos negócios. E a gente sabe, tipo, o que sustenta o mercado de trabalho no Brasil são os pequenos negócios, Sim. que geram a maior parte dos empregos, né. Uhum. Então, é uma máquina muito interessante. Você pega, você tem ali uma pessoa que sabe fazer algo muito bem, uma pessoa que é apaixonada por aquilo, ela ensina novas pessoas a viverem daquilo. No meio desse processo, ela começa a contratar pessoas para trabalhar com ela. E, se tudo der certo, os alunos e alunas dela começam a fazer a mesma coisa que ela e vai gerando uma cadeia de riqueza muito boa para a sociedade. Exatamente. E é algo que se encaixa já no ofício da pessoa. A pessoa, por exemplo, é um microempreendedor, tem uma lojinha. Bom, continue com a lojinha. Mas assim, pô, por que não ter um curso de vender, Uma coisa né? não exclui a outra, Não é ir exclui. combinando. É tudo conectado, cara. Vocês estão numa posição muito privilegiada aí de oferta aí das condições da Hotmart, porque é uma engrenagem que se encaixa em quase tudo. Encaixa Uhum. com rede social, encaixa com qualquer tipo de negócio, encaixa com as pessoas que, assim, estão em casa, pode ser que esteja desempregada, pode ser que esteja só estudando na faculdade, mas tem um tempo livre que quer falar alguma coisa, fazer ou iniciar algum trabalho, se encaixa em absolutamente Tudo. tudo. Então, assim, é realmente, assim, muito bom entender um pouco mais aí da Hotmart. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, como a gente disse, ia passar rápido e É. passou. Eu vou te chamar mais vezes para outras Ah, obrigado. empreitadas, Cleiton, é fenomenal. Mas deixar um espaço aí para você dar um recado final aí, chamar a galera para acessar os conteúdos da Legal. Hotmart, a Academy, porque um ponto que é super importante fazendo essa conexão é que ali na Hotmart Academy tem o conteúdo realmente assim oficial, que a pessoa sabe mais ou menos quais são todas essas engrenagens, como funciona Sim, essas estratégias e mais, né? Tem muitos cases lá que eu já assisti que são incríveis, tanto quanto esses que você citou aqui. legal. Você já acabou de ajudar bastante no recado, tem os cursos gratuitos, Hotmart Academy Desafio 30 Dias, que eles são feitos para fazer a pessoa entender um pouco melhor o mercado e dar os primeiros passos ali, entender as ferramentas. Tem o nosso canal de YouTube,
Igual eu comentei, já são mais de 500 vídeos. Nós estamos com um podcast também, o Hotmart Cast, que é bem interessante. Sai entrevista a cada 15 dias com alguma pessoa que, mais uma vez, começou ali do zero e atingiu resultados admiráveis. Essas são as principais fontes de conteúdo. Eu tenho um blog, o blog da Hotmart eu sou suspeito para falar de tudo, né. Só que, assim, sempre existe alguma fonte de conteúdo no formato que a pessoa preferir. Tem podcast, tem videoaula, tem conteúdo em texto, então, para a pessoa adaptar a realidade dela ali. Mas o convite que eu tenho é mais para uma reflexão, é uma frase do nosso CEO, do JP, João Pedro Rezende, que ele fala: se cada pessoa pudesse viver de ensinar aquilo que ela sabe fazer de melhor, então o mundo seria muito mais incrível do que ele é. Então é esse convite. Todo mundo que está assistindo a gente aqui sabe fazer alguma coisa muito Aham, bem aham. e pode ensinar aquilo para outras pessoas. E isso vai gerar uma corrente de acontecimentos muito bons pela frente. É, aquela tal história, se combinar direitinho, todo mundo sai ganhando, né. Mas eu Exatamente. vou terminar com uma frase também que eu gosto, é assim, ó: "Se você não tá sentado na mesa de jantar, você pode estar no cardápio". Então, se você tem um negócio, especialmente, né, eh, meu, tenta tudo que tiver disponível ali para você gerar resultado, tanto para o teu negócio como para a tua vida pessoal, porque senão ou seu concorrente vai fazer, ou você vai perder alguma oportunidade ali de não estar imerso em uma nova dinâmica, né. Então, não espere para sentar nessa mesa de jantar, vem sentar conosco, vem jantar conosco. Então, Cleiton, obrigado. E você que nos assistiu até aqui, deixe os seus comentários aqui no vídeo, porque ele serve, obviamente, para a gente ir melhorando. Me procure também nas redes sociais, procurem o Cleiton aí. A gente pode ir conversando com vocês. Eu posso demorar para responder, mas pode ter certeza que eu tenho todo o interesse de entrar em contato com vocês, sanar algum tipo de dúvida e tal. E também não poderia deixar de citar, essa é uma iniciativa que nasceu numa associação de empresas digitais que reúne o maior número de unicórnios no Brasil, essas empresas que valem mais de 1 bi, mas também empresas que já têm uma certa estrutura aí, estão nesse processo de escala, que é a Associação Brasileira Online to Offline, que agora passa a se chamar Movimento Inovação Digital, e também da FEComércio São Paulo, que eu tenho muito orgulho de presidir o Conselho de Economia digital e de inovação lá, que também reúne uma galera que está focada lá em tratar do comércio digital. O meu até logo, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, beleza? Valeu!